E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos continuar aquela aula de campos elétricos. Na aula passada a gente viu como encontrar o campo elétrico de uma carga pontual. Hoje a gente vai ver como encontrar o campo elétrico de um dipolo. Bom, essencialmente o que é um dipolo elétrico? Um dipolo elétrico é formado por duas cargas de sinal oposto, mas de módulo igual. Então, por exemplo, vamos colocar aqui a reta que liga essas duas cargas. Então a gente chama essa reta de eixo do dipolo. Então vou colocar aqui a carga positiva e aqui a carga negativa. O eixo do dipolo, vamos chamar isso aqui de eixo Z. E o que eu quero saber? Eu quero saber qual é o campo elétrico em um ponto em cima desse eixo. Eu poderia, claro, procurar o campo elétrico em qualquer ponto do espaço, mas isso fica para outro momento porque já é um pouco mais avançado. Um dos exercícios do Halliday contempla encontrar o campo elétrico em um ponto de uma reta que está em 90 graus com o eixo do dipolo. Então, digamos que eu queira saber qual é o campo elétrico nesse ponto P, sobre o eixo do dipolo. Só olhando para a configuração, você já consegue dizer para que lado vai apontar esse campo elétrico. Ok, a configuração do campo elétrico é encontrado como? Eu pego a carga teste, que é positiva, e coloco sobre o ponto onde me interessa o campo. Colocando uma carga teste positiva aqui no ponto P, e pensando apenas no campo da carga positiva mais Q aqui, é claro que o campo elétrico vai apontar nessa direção. Agora, devido à carga negativa, se eu coloco uma carga teste positiva aqui, o que ela sente? Ela sente atração pela carga negativa. Então, o campo elétrico tem que estar nessa direção. Como a carga negativa está mais distante ali do ponto P, quando eu somar o campo elétrico positivo e o negativo, o campo elétrico total vai apontar na direção Z. Ok, para calcular então esse campo elétrico, vamos definir aqui as distâncias do meu sistema. Primeiro, eu vou dizer que o centro do meu dipolo é a origem do eixo Z. E esse dipolo aqui, ele tem um tamanho D, ou seja, D é a distância entre a carga negativa e a carga positiva. Certo, eu ainda vejo o seguinte, que a carga positiva está a uma distância R+, e a carga negativa está a uma distância R-. Ok, mas me interessa o quê? Me interessa utilizar as variáveis do próprio dipolo. Quais são as variáveis do próprio dipolo? As cargas mais Q e menos Q e a distância entre as duas cargas, a distância D. Então eu vou escrever essas distâncias R+, R-, em termos da distância D, levando em conta que eu quero saber o campo elétrico na posição do ponto P. No meu sistema de coordenadas aqui, que posição que está o ponto P? Vamos dizer que ele está numa posição Z. Utilizando então só as variáveis do meu sistema, eu vejo que R+, escrito em termos dessas coordenadas, é igual ao quê? É igual ao Z menos D sobre 2. E o R- é igual ao Z mais D sobre 2. Muito bem, agora eu tenho tudo o que preciso para calcular o campo elétrico lá na posição do ponto P. Primeiro, o campo elétrico da carga positiva é igual ao quê? 1 sobre 4π ε0, carga Q, dividido pela distância R mais ao quadrado. Isso é igual a 1 sobre 4π ε0, Q sobre Z menos D sobre 2 ao quadrado. Ok, o campo negativo, devido à carga negativa, é igual a 1 sobre 4π ε0 menos Q sobre R menos ao quadrado. Ou seja, 1 sobre 4π ε0 menos Q sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado. Como esses dois campos estão sobre a mesma direção, eu posso somar eles, porque são vetores. Então, o campo total é igual a E mais o E menos. Então, é 1 sobre 4π ε0 Q sobre Z menos D sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre 4π ε0 Q sobre Z mais D sobre 2 ao quadrado. Posso colocar várias coisas ali em evidência, então fica Q sobre 4π ε0, 1 sobre Z menos D sobre 2 ao quadrado, menos 1 sobre Z
mais d sobre 2 ao quadrado. Essa aqui já é a resposta do problema. Só que, como nós vamos ver, em geral não temos como usar essa equação. A gente não sabe em muitos casos qual é a distância entre essas duas cargas, ou, mesmo que nós saibamos, as distâncias aonde queremos medir o campo elétrico são muito grandes comparadas à distância d entre as cargas elétricas. Então o que a gente faz é simplificar essa equação, levando isso em conta. No livro essa é a equação 22,7 e agora vamos encontrar uma equação simplificada. Nos casos onde a distância onde eu quero saber o campo elétrico é muito maior do que a distância entre as duas cargas do dipolo. Então eu vou trabalhar aqueles termos dentro do colchete. Vamos fazer o seguinte. Primeiro multiplicamos cruzado aqui, encontramos o denominador. Agora abrimos os termos do numerador. Porque no numerador você vê já que dá para cortar alguns elementos. Então, por exemplo, z ao quadrado cai e esse termo aqui com d ao quadrado também cai. No denominador eu reescrevi aqueles termos quadráticos ali porque a gente pode encontrar uma forma que vai ajudar a gente. Então, por exemplo, você veja que z menos d sobre 2 ao quadrado é igual ao quê? Ele multiplicado por ele mesmo duas vezes. A mesma coisa o z mais d sobre 2 ao quadrado. Mas veja que esse termo aqui, z menos d sobre 2 vezes z mais d sobre 2, é igual ao quê? Z ao quadrado menos d ao quadrado sobre 4. Só que eu tenho 2 desse, então isso aqui fica ao quadrado. Certo, então a equação fica q sobre 4πy0 vezes 2dz em cima sobre z ao quadrado menos d ao quadrado sobre 4 ao quadrado. Como última simplificação aqui, eu posso tirar aquele elemento z. Posso cortar ele em cima e embaixo. Como? Eu coloco em evidência. Coloco em evidência o termo z aqui, que vai ficar assim. Isso aqui é o quê? É z ao quadrado menos d ao quadrado sobre 4. Tudo isso está ao quadrado. Não mudei nada aqui. Mas escrever assim me facilita colocar esse z aqui em evidência. Veja que fica assim. Ok? Veja que se eu multiplicar o z ao quadrado ali pelo 1, eu volto ao z ao quadrado anterior. Z ao quadrado vezes d ao quadrado corta com z ao quadrado de baixo e volta de novo ao termo anterior. Ok, agora esse z ao quadrado eu posso tirar aqui e isso fica z ao quadrado vezes, aliás, eu tiro aquele z ao quadrado, observe que ele está elevado ao quadrado aqui por fora. Então aqui fica a quarta. E aqui, esse termo fica ao quadrado. Ok, então a equação vai ficar assim. Q sobre 4πy0 vezes 2dz sobre z à quarta 1 menos d ao quadrado sobre 4z ao quadrado. Esse z agora ele pode ser simplificado aqui. Aqui vai ficar 3 e corta aqui em cima. A gente já pode simplificar esse 2 aqui com 4, então fica 2 aqui embaixo. Portanto, o que a gente encontra é QD sobre 2πε0 z ao cubo e tem esse outro termo aqui. Observe esse termo por fora. Lembra que eu falei que a gente queria com distâncias muito maiores do que a distância entre as duas cargas. Z é a distância do centro do dipolo e D é a distância entre as cargas do dipolo. Se o Z for muito maior do que D, esse termo aqui, d ao quadrado sobre 4z ao quadrado, vai tender o quê? A zero, porque d vai ser dividido por z, e z é muito maior do que d. Imagina, por exemplo, em moléculas ali, que a gente está falando em distância em angstrom, em 10 a menos 10 metros, imagina que eu vou pegar essa distância de 10 a menos 10 metros e dividir isso por 2 metros, 1 metro, 3 metros. Então vai ficar. Então aquela distância pequenininha dividida por uma distância muito grande vai dar praticamente zero. Então aquele termo aqui tende a ser zero. Se ele tende a ser zero, então 1 menos 0 vai ficar 1. E o que me sobra é esse campo elétrico aqui
mais simples de trabalhar. QD sobre 2π ε0 z ao cubo, para z's muito maiores do que d. Bom, aquele termo ali, Q vezes D, a gente dá um nome para ele. A gente chama ele de momento de dipolo elétrico. E vamos usar a letra P para esse momento de dipolo. Então vai ficar P sobre 2π ε0 z ao cubo, onde P é igual a Q, onde P é igual a QD, e as unidades dele então são coulomb e metro. Coulomb é a unidade da carga e metro é a unidade da distância ali do dipolo. Essa aqui no livro é a equação 22,9. Ok, onde que o momento de dipolo aparece? Onde que ele é importante? Ele aparece, por exemplo, na molécula de água. A molécula de água é uma molécula altamente polar, ou seja, ela vai ter um polo positivo e um polo negativo. E outro lugar onde aparece são nas antenas. Antenas de TV, antenas de satélites, antenas de celulares e assim por diante. Nessas antenas a gente vai ter também uma acumulação de cargas negativas de um lado e acumulação de cargas positivas no outro. Bom, a gente vai ver mais para frente que a antena funciona justamente assim. Ela é um dipolo elétrico, tem uma separação entre cargas positivas e negativas, só que essa separação não é fixa no tempo. As cargas elétricas ficam mudando de lugar de tempos em tempos. É essa oscilação no dipolo elétrico, uma hora ele está apontando para um lado, outra hora ele está apontando para o outro, que causa o sinal. Bom, o momento de dipolo elétrico, na verdade, ele é um vetor. O dipolo elétrico ele é um vetor que aponta da carga negativa para a carga positiva. Então está aqui o vetor de dipolo. Então se você tem um material aí, por exemplo, a água mesmo, que tem muitos dipolos no interior dela, ou seja, muitas moléculas ali dipolares, você pode desenhar simplesmente esses dipolos, esses vetores no interior dela. Então aqui nós temos vários dipolos aqui, cada um apontando em uma direção. Essas são as moléculas de água. Muito bem, algumas observações aí. Bom, se a gente mede o campo elétrico distante aí do dipolo, com essa equação 22,9, a gente não consegue separar a carga da distância entre as cargas, o D. Veja aí que se eu colocar aqui o campo elétrico, eu posso isolar aqui, eu vou ter a distância, certo? Vai para o outro lado aqui. Então P vai ser igual a EZ vezes 2π ε0 z ao cubo. Então eu não tenho como separar Q de D. Por exemplo, se eu tiver uma carga, eu tenho uma carga Q com uma distância d entre os dipolos. Se eu tiver uma outra carga, que é 2q, mas com metade da distância, então se eu tiver aqui um dipolo onde eu tenho uma carga qd, e eu tiver outro dipolo que tem metade da carga, ainda assim vai ser o mesmo dipolo elétrico, se eu tiver o quê? 2 vezes a distância do anterior. Então eu não tenho como resolver esses dois dipolos, eu não sei diferenciar entre eles. Outra coisa, aquela equação ali, 22,9, ela só é válida em cima do eixo do dipolo. Mas essa relação ali, onde o campo elétrico é proporcional a 1 sobre r ao cubo, é válido mesmo em situações onde o campo calculado não está em cima do eixo do dipolo. Uma dessas situações vocês vão encontrar em exercício. Outra coisa importante aqui, o campo elétrico ele tem a mesma direção do dipolo elétrico. Veja aqui. Aonde que está o dipolo elétrico aqui? Ele aponta da carga negativa para a positiva. Observa aqui que somando esses dois campos elétricos aqui, eu vou ter um campo elétrico nessa direção. Esse aqui é o EZ. Então eles apontam na mesma direção. Agora lembra lá da equação da carga elétrica pontual. O campo de uma carga elétrica pontual cai com 1 sobre r ao quadrado, mas o campo de um dipolo cai com r ao cubo. Então, o campo do dipolo cai mais rápido do que um campo elétrico de uma carga pontual. Muito bem, vamos fazer esse exercício aí da seção 22.5, o exercício 18, página 45. Então, considere um ponto P sobre o eixo do dipolo a uma distância aí 5 vezes a distância entre as cargas do dipolo. O que ele quer? Ele quer que determine a razão entre o campo elétrico aproximado, aquele onde a gente gerou aquele termo para grandes distâncias, em relação ao campo elétrico verdadeiro.
que é dada pela equação 22,7. Então vamos lá. O campo elétrico aproximado, que é a forma que ele chama ali, é QD sobre 2π ε0 z ao cubo. Basta substituir ali a posição onde ele quer calcular. Observa que essa posição aí, em cima do eixo, está bem próxima aí do centro do dipolo. Então vamos colocar assim, campo elétrico aproximado, QD sobre 2π ε0 d ao cubo vezes 1 sobre 125, ou seja, 5 ao cubo. A gente já pode simplificar aqui esse d aqui, então fica campo aproximado é Q sobre 2π ε0 d ao quadrado vezes 1 sobre 125. Vou deixar nessa forma, porque vai facilitar a gente calcular a razão entre os dois campos. Agora o campo verdadeiro. O campo verdadeiro, ele tinha aquele termo que a gente abandonou para grandes distâncias. Eu não vou abandonar ele aqui. Então era QD sobre 2π ε0 z ao cubo, e foi esse termo que a gente tirou. 1 menos d ao quadrado sobre 4z ao quadrado, tudo ao quadrado. Ok, observa que isso aqui a gente já tem calculado. Ele é o próprio campo elétrico aproximado. Então o verdadeiro fica simplesmente Q sobre 2π ε0 d ao quadrado 1 sobre 125, mas agora tem aquele termo ali, 1 sobre 1 menos d ao quadrado sobre 4 vezes 5d ao quadrado, tudo ao quadrado. Vamos simplificar essa parte aqui. 1 menos d ao quadrado vai cortar com d ao quadrado e vai ficar 1 sobre 100. Portanto, 100 menos 1 sobre 100 ao quadrado, ou 99 sobre 100 ao quadrado. Ok, então vamos fazer aqui a razão entre o aproximado e o verdadeiro é igual a Q sobre 2π ε0 d ao quadrado 1 sobre 125 dividido por Q sobre 2π ε0 d ao quadrado 1 sobre 99 sobre 100 ao quadrado. É claro que tudo aquilo ali corta, e essa fração aqui a gente pode passar para cima, então fica na verdade simplesmente 99 sobre 100 ao quadrado. Então a razão entre o campo aproximado e o verdadeiro é 0,98. O que isso quer dizer? Quer dizer que o campo aproximado tem um erro de 2%. Muito bem, então para a próxima aula ficam alguns exercícios ali para vocês fazerem. Ok, pessoal? Até a próxima!